maneiras. Não é um homem que escolhe como servir a Deus, como vai adorar. É o contrário, Deus escolhe como Ele quer ser servido. Então, por isso o livro de Levítico é tão importante na Bíblia, para demonstrar para a gente como Deus gostaria de ser adorado. Eu convido você a abrir ali o livro de Levítico, capítulo 1. E antes da gente iniciar aqui, vou convidar você para a gente fazer uma oração, tá joia? Pedir a Deus que nos oriente aqui, para que a mensagem encontre lugar no nosso coração, tá joia? Vamos ver aqui, deu certo? Ótimo. Convido você para orar, tá bem? Pode ficar sentado, a gente vai falar com o Senhor nesse mesmo momento. Senhor, aqui estão teus servos, ó Pai, servos do Senhor que amam muito ao Senhor e hoje tem a oportunidade de conhecê-los aqui no Morro Alto, as servos e servas do Senhor espalhados por toda essa grande BH, estão nesse momento com a Bíblia aberta, querendo, Pai, que a Bíblia alimente suas almas, que eles saiam da igreja com o coração repleto, cheio de alegria, porque o Senhor falou. Então fala conosco nessa manhã, nos ensina a ser servos de verdade. Nós queremos aprender na Bíblia o que o Senhor gosta no assunto adoração, como o Senhor quer ser servido. Então nos ensina isso essa manhã, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bem, o Ministério de Mordomia Cristã, como diz um amigo meu, não tem o propósito de tirar dinheiro do seu bolso, mas de colocar Jesus na tua vida. Então quando fala assim, irmãos, vai ter semana de mordomia cristã, então eu sábado de mordomia, o pessoal já pensa assim, ih meu Deus, lá vem alguém que vai arrumar um jeito de falar de dinheiro, que a gente tem que dar mais dinheiro para a igreja. E não é assim que é o propósito do Ministério de Mordomia Cristã. Para a gente entender o que é mordomia cristã, a gente precisa olhar para outras teologias bíblicas que estão ligadas à mordomia cristã. Por exemplo, para entender o que é mordomia, eu preciso olhar para o Éden, criação. Então lá na criação a gente entende que Deus é soberano. Na criação a gente entende que Deus tem poder para fazer as coisas do nada. Então não existe nada e Deus do nada cria. O homem consegue criar, mas o homem precisa de matéria-prima. Então se vão fazer, por exemplo, uma parede, o homem tem que ir lá no rio e tirar areia, o homem tem que ir lá na usina e fabricar o cimento, tem que ir lá no barranco e tirar barro para fazer a lajota. O homem não consegue fazer a lajota do nada, dizer assim, que apareça a lajota. Só Deus tem o poder de fazer as coisas do nada. Então, entendendo, olhando para a criação, a gente compreende que Deus cria e Ele é o soberano, Ele é o responsável por toda a criação. O adorador, o mordomo de Cristo, tem responsabilidade de cuidar da criação? Sim ou não? Sim. Essa história de Jesus está voltando, o mundo está ficando um caos, então vamos acabar com esse mundo mesmo, vamos poluir mesmo, vamos jogar esgoto lá no rio, vamos fazer queimada, porque o mundo vai acabar mesmo, isso cola? Não. Claro que não, nós somos mordomos de Cristo. O que significa mordomo no dicionário? Você já abriu para dar uma olhada o que significa? No dicionário, mordomo significa aquele que cuida dos bens de outra pessoa. Então, se você é um mordomo de Cristo, você cuida daquilo que o Senhor deu para você. A criação é uma forma de a gente entender isso. Outra doutrina bíblica que ajuda a gente a compreender a mordomia cristã é a doutrina da salvação. Quando eu olho para o Monte do Calvário, lá na região da Palestina, eu vejo um homem, Deus, pendurado entre o céu e a terra, separado dos homens, separado de Deus, fazendo intercessão entre homem e céu e Deus. E eu entendo que a salvação, o preço pago, o altíssimo preço pago, tem a ver com mordomia cristã. Mas como que tem a ver?
ver salvação, Cristo no Calvário como mordomia cristã? É que o Senhor foi a oferta. Cristo se ofereceu dizendo: eu vou me entregar para salvar a humanidade. Então, a fidelidade a Deus é uma resposta à fidelidade de Deus. Você já parou para pensar que quando no capítulo 3 do Gênesis o homem pecou, Deus tinha 3 saídas naquele momento? Saída número 1, destruir o homem, dizer assim: falhou, não deu certo, ó, tchau, cortei o ar de vocês. O homem morreu. Vou fazer o coração do senhor parar de bater agora. E Adão e Eva morreriam. Ele podia matar se ele quisesse? Sim. Ele é o Criador, ó, errou, né? Segunda saída, Deus podia falar assim: ô Adão e Eva, vem cá no cantinho. Ó, alguém viu você comendo aí, você desobedecendo? Não, senhor, ninguém viu. Então, ó, vamos varrer a sujeira para o tapete aqui. Não aconteceu nada, vamos seguir. Podia ou não podia? Não, porque ia contra, né, o caráter dele. E a terceira saída que Deus tinha: qual é o salário do pecado? Então vamos fazer pagar o preço. E Deus fez. Qual das 3 alternativas Deus escolheu? Deixei você numa situação difícil agora, né? Mas sabe qual foi a alternativa de Deus? A última: o salário do pecado é morte. Tem que morrer. Mas quem vai morrer não serão vocês dois, Eva e Adão. Quem vai morrer? Eu vou morrer, diz ele, na pessoa do meu filho. Então, a teologia da mordomia cristã da fidelidade tem muito a ver com a salvação, porque o Senhor escolheu salvar, Ele se entregou. Quando a gente olha para a santificação, que é outra doutrina bíblica, também vemos ali a mordomia cristã. Porque um caráter que está sendo transformado, uma pessoa que está em processo de santificação, naturalmente ela está evoluindo espiritualmente, ela está amadurecendo espiritualmente. E essa pessoa então, ela entende que sua fidelidade é fruto de um caráter que foi transformado, que está em processo de santificação. Então, quando eu olho para a criação, eu vejo Deus é o verdadeiro dono. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo Deus é o Redentor. Ele pagou o preço, Ele cuida de mim. Quando eu olho para Deus, mandando o Espírito Santo para me santificar, então eu entendo que Deus está trabalhando em mim, me santificando para que eu seja um cristão melhor, para que eu seja um mordomo fiel para a glória dele. Então, eu pergunto para você: por que você vem à igreja sábado de manhã? Por que você dedica o sábado para o Senhor? Qual é a razão que faz com que você devolva uma oferta, um dízimo? Por que você usa seus talentos para o reino de Deus? Cantando, adorando, cuidando, visitando, estudando a Bíblia, limpando a igreja, controlando o som. Por que você administra um ministério na igreja? Por que você faz isso para Deus? Por que você cuida do seu corpo? Por que você não bebe pinga e fica aí por aí fora pelos cantos caindo pela rua? Por que você faz atividade física, não come carnes imundas? Por que essas coisas todas a gente faz para Deus? Porque você quer agradar a Deus? Porque Deus está irado com você, você quer acalmar a ira dele? Você está esperando que ele te abençoe? Você não é daquela igreja que diz assim: dá mais oferta e quanto mais você der, o que acontece? Mas será abençoado. Mais você ganha, né? Mais dinheiro você ganha. Você está esperando então, em troca do que você faz, que Deus te abençoe mais? Ou você faz todas essas coisas porque elas estão escritas na palavra de Deus? Por quê? Eu escolheria a última razão. Eu obedeço, eu me dedico, eu devolvo, eu me oferto, eu uso meus dons, eu cuido do meu corpo como mordomo, por causa do que está revelado na palavra de Deus, que está escrito aqui. Então,
Se eu não acredito na Bíblia, acho que a Bíblia é só um livro de fábulas, um livro legal, bacana, mas eu não tenho fé de que o que está revelado aqui é a verdade, essas coisas não perderam significado para mim. Mas se eu acredito na palavra, eu vou obedecer porque essa é a vontade de Deus. Então, uma vida baseada na Bíblia, em princípios bíblicos, é a grande diferença entre o cristianismo e as religiões pagãs. Eu quero estabelecer com você aqui essa diferença muito nítida. O que são as religiões, o que é o cristianismo e o que são as religiões pagãs. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Levítico. Você já abriu, né? E nós vamos ler aqui dois textos, um no capítulo 1, um no capítulo 8, para a gente entender qual é o desejo de Deus no aspecto culto para Ele. Primeiro vamos começar no capítulo 1. Aqui no capítulo 1, no livro de Levítico, nos versos 2 até o verso 4, o texto diz assim, Levítico 1, 2, 3 e 4. Fala, todo mundo já achou? Amém. Vamos lá então. Eu não sou pastor dessa igreja, eu nem sou obrigado com vocês, vocês não viram o cara de mim, né? Mas não vem para a igreja sem Bíblia, é perigoso. É igual o policial sai para trabalhar para combater o tráfico sem arma, vai dar ruim, né? Então, antes para a sua Bíblia, o texto diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis em vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho. Qual é a próxima palavra que está dizendo aí? Qual a próxima característica dessa oferta que era apresentada para o Senhor? Sem defeito. Sem defeito, diz a palavra. Você vai levar então a porta da tenda da congregação, vai trazer então esse animal lá, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Colocar a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Alguém então tomava lá no rebanho um animal perfeito, não podia ter defeito, levava esse animal ali e entregava para Deus, para que ele pudesse ser aceito por Deus. Já no capítulo 8, Deus fala sobre como os sacerdotes iriam servir a Deus lá dentro do templo. Observe os detalhes aqui do serviço, como o culto era feito, como se vestiam os sacerdotes e o sumo sacerdote. O texto diz assim, capítulo 8, versos 6 a 9. Como eu sinto também, o texto diz assim: então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Ele fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto, colocou sobre ele a sobrepeliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois ele colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, que eram duas pedras que eram colocadas na roupa assim, né, do sacerdote. E colocou na cabeça uma mitra, um turbante na cabeça dele, e na sua parte dianteira colocou uma lâmina de ouro, a coroa sagrada como o Senhor ordenara a Moisés. O culto era feito de forma muito ordenada. Preste atenção. As pessoas levavam a oferta para o templo, pegavam o melhor que tinham, chegavam no templo, lá estava o sacerdote vestido de maneira adequada, diz o texto bíblico. Qual é a diferença entre o culto que era feito pelo povo de Israel e os cultos feitos pelos seus vizinhos pagãos? Tem um autor cristão chamado Jacob Milgrom. Ele escreveu sobre o livro de Levítico, escreveu um comentário sobre o livro de Levítico, e ele diz o seguinte nesse comentário: as roupas, as joias penduradas na roupa dos sacerdotes,
Os animais que eram usados nos sacrifícios, os animais que eram usados nos sacrifícios pagãos eram os mesmos que Deus havia pedido para o povo de Israel. A roupa, os animais, tudo igual. Então você viu aqui as roupas do sacerdote, né? As pedras, o turbante, essa coisa toda, o animal que era levado, era igual o que o cananeu usava para adorar o Deus dele. Qual era a diferença entre a adoração feita para Deus e a adoração feita para Baal, para Moloque ou para qualquer outro Deus pagão? Qual é a diferença? A diferença está nitidamente no Salmo 50, que vai ajudar a gente a entender esse assunto. Salmo de número 50. Aqui no Salmo 50, o salmista tem a resposta para que nós entendamos qual a diferença entre adoradores pagãos e adoradores que servem ao Deus vivo. Asaf, autor do Salmo, escreve assim, Salmo 50, a partir do verso 7. Já acharam aí? Amém. 7 diz o texto assim: escuta, meu povo, e eu te falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. O que diz o verso 10? Pois são meus todos os animais do bosque e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço, diz o verso 11, todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam lá no campo. Diz o verso 12, se eu tivesse fome, o que Deus faria? Não diria para o ser humano, por quê? Porque o mundo é meu e tudo que nele há. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Verso 14: oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre teus votos para com o Altíssimo. O que é que Deus está dizendo aqui? Todas as coisas do universo têm um proprietário. E quem é? Deus. No cartório celestial, se você dissesse, eu quero ver aqui a escritura do planeta, de quem é o dono? Tem gente que acha que é dono de muita coisa por aí fora, né? Mas quem é o proprietário de tudo? Deus está dizendo, tudo pertence a mim. Então qual é a diferença entre o serviço que era feito em Israel, já que os animais eram os mesmos, já que a roupa dos sacerdotes era a mesma dos sacerdotes pagãos? É que são duas diferenças. Quando era oferecido um sacrifício no templo, o adorador pagão estava tentando fazer com que o seu Deus ficasse menos irado. A ideia do adorador pagão, ao ir ao templo adorar o seu Deus, levar uma oferta, era aplacar a ira do Deus, do seu Deus. Mas quando um adorador em Israel levava uma oferta para Deus, ele estava fazendo o quê? Ele estava profeticamente afirmando que Deus iria pagar o preço pelo pecado. Ou seja, no paganismo, os deuses nem existem, na verdade. Quem está por trás desses deuses pagãos? Satanás. No paganismo, é a pessoa que leva alguma coisa para Deus, o Deus dele ficar calmo. Na adoração verdadeira a Deus, nós não levamos nada para agradar a Deus. É Deus que se oferece como sacrifício. A oferta era feita só para demonstrar como seria a morte do Salvador do mundo. Então o Deus pagão exige algo para si. O Deus verdadeiro faz o quê? Ele exige alguma coisa ou ele dá alguma coisa? Ele dá. Ele dá. Ele tem 100 filhos e pega o filho aleijado, deficiente, mais doentinho lá, e fala assim, se esse aqui morrer não faz falta, toma aqui, vou dar para o mundo esse filho aleijado, doente, feio aqui. Como é a oferta feita por Deus? Ele tem um único filho. O texto diz que é perfeita a sua oferta. Qual é a segunda razão
Perdão, desculpa, qual é a segunda diferença entre a adoração que era feita em Israel para o Deus verdadeiro e a doação, a oferta, a adoração que era feita pelos pagãos? O Salmo 50 responde: quando um adorador pagão levava uma oferta, ele dizia: estou levando do meu rebanho para oferecer para o meu Deus. Mas quando um adorador de Israel levava uma oferta para Deus, ele estava dizendo: isso é de Deus e eu vou levá-la no templo para Deus. Percebe a diferença? Mordomia cristã é se comportar e entender, então, que tudo, até eu mesmo, sou uma oferta para Deus e isso pertence para Deus. Então, se você voltar comigo ao assunto da criação, quando eu disse que Deus criou todas as coisas, você vai entender o papel da mordomia cristã lá na criação. Então, por favor, queria que você abrisse a sua Bíblia no Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Verso 1, diz o texto bíblico. Bereshit 1. Gênesis 1. Qual é a informação mais importante que está em Gênesis 1? Pode responder, não tem problema. Você não vai errar se responder. Não tem resposta errada aqui. Para você, quando abre a Bíblia em Gênesis 1, qual é a informação mais importante que está ali? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o Criador? O Senhor. O verso 2 diz que a terra estava de que maneira? Você chega num lugar assim, não tem luz, não tem água, não tem nada, no caos. Então, o texto bíblico, no hebraico, diz que no princípio criou Deus. A palavra criar em hebraico é a palavra bará, que significa criar uma coisa do zero. Mas olhe de novo para o texto bíblico e veja uma coisa impressionante. A gente já leu fez ano bíblico, eu acho que todo mundo faz ano bíblico, e a gente sempre lá 1º de janeiro começa a ler Gênesis 1, e eu acho que tem gente que já leu Gênesis 1 220 vezes, mas para chegar lá no Apocalipse, né, é bravo sempre chegar lá. Olhe para o verso 1, o que Moisés está afirmando sobre Deus aqui? Antes da criação, quem já existia? Olhe para o texto. No princípio criou Deus. Ou seja, antes que tudo existisse, quem já existia? O próprio Senhor. A criação está me dizendo então que para eu existir, eu preciso de quem? Do Senhor. Para este planeta vir a existir, ele precisou de quem? Do Senhor. Conseguiu entender? Alcançou aqui o raciocínio? Deus é antes de todas as coisas. Então, o que Moisés está ensinando é que Deus é adorado pela minha vida, com minha adoração, o meu cântico, o meu louvor, minhas ofertas, meu tempo, meus talentos, minha vida, o meu sábado, o meu corpo, tudo isso porque antes de todas essas coisas existirem, quem era e estava no princípio? O próprio Senhor. Para reforçar isso, vamos ler mais 2 textos para a gente compreender esse tópico. O Salmo 24, por exemplo, ajuda a gente nessa compreensão. Salmo 24, Arthur. Salmo 24, então abra aí rapidinho. Até para a gente fazer aqui um JA, uma corrida bíblica, né? Que o povo é bom de achar na Bíblia, né? Vocês fazem JA aqui ainda? Para mim, melhor do JA é corrida bíblica, eu amo. Né? Então, o que diz o verso 1 do Salmo 24? Ao Senhor pertence a terra, o que mais? E tudo que nela se contém, o mundo e os quem mais? que nele habitam. Vamos mexer na Bíblia? Não podemos mudar a Bíblia, vamos mexer aqui rapidinho. Ao Senhor, então pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e quem mais? Você vai dizer, eu, porque você está aqui. Você entende que você pertence a Deus? Você entende que você foi criado para Ele?
Agora para um pouquinho mais, o que é mordomia cristã? Vou chamar você para você pensar comigo, que você olha aqui para fora, e eu nunca vim aqui, mas acho que deve ter bairro para cá, não tem? Certo, ó, tem uma casa ali. Essas pessoas estão do lado de lá do muro, elas pertencem a Deus também? Sim. Mas por que elas não entenderam isso ainda? As razões são muitas, né? Talvez tenham um coração duro, talvez estão passando um momento difícil, talvez eu não falei para elas ainda que elas são pertencentes a Deus. Eu vou nessa aí. Mordomia cristã também é, a Bíblia diz, um dos tópicos da mordomia cristã é usar meus talentos para a glória de Deus. Então, eu uso meus talentos para anunciar esse Deus maravilhoso que é o dono de todas as coisas e tudo pertence a Ele. Então, quando eu me torno um mordomo fiel, eu vou dedicar-me, porque no princípio, antes de todas as coisas existirem, lá estava Deus. Então eu vou me dedicar para Ele, eu vou me entregar para Ele, eu vou me dispor ao serviço dele. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Tá bom, você trabalha, você tem que trabalhar, tem que trazer defender o leite das crianças, mas você tem que lembrar que antes de você existir, você tem um Deus. Então você serve a Deus, você emprega suas capacidades para o reino de Deus. Então, na teoria, a gente sabe que a gente é mordomo, fiel, e na prática, qual é a diferença entre teoria e prática nesse aspecto? Para você compreender isso, você precisa entrar dentro da cabeça de José. Opa! Lembra-se? José estava no Egito. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, porque ele era fiel e de repente o que aconteceu com ele? Seus irmãos o venderam como escravo. Ele é levado para o Egito. Ele vai para um mercado de escravos e lá ele é negociado num mercado de escravos. Ele é colocado na casa de Potifar, torna-se o mordomo de Potifar, e um dia a mulher de Potifar coloca os olhos dele e diz assim: ô bonitão, vem cá, vamos ali no quarto. E a Bíblia diz que ela insistia com José todos os dias, e um dia quando ela agarrou os braços de José, dizendo: vem, qual foi a resposta de José? Você lembra? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, Gênesis 39. Eu sei que você sabe a resposta, você conhece de cor a história. O que disse ele para essa mulher quando ela o agarrou e disse: vamos lá, vem, deite-se comigo, no verso 7. O que ele respondeu para ela no verso 8? Ele se recusou, diz o texto, e mais o que? Diz para a mulher do seu Senhor: ele, ou seja, Potifar, me colocou como mordomo, e ele não sabe o que há nesta casa, pois tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Essa é a diferença entre ser um mordomo só na teoria e ser um mordomo na prática. O que José está dizendo? Tudo que há nesta casa é do meu Senhor, ele colocou nas minhas mãos. Entender isso, entender que mordomia cristã é serviço, é devolver para Deus o que já é dele, sua vida para Deus, faz com que a gente pare de bater no peito para dizer: eu sou o melhor membro da igreja. Faz com que a gente pare, por exemplo, de ficar orgulhoso. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, de você de repente pensar assim: eu sou o maior dizimista dessa igreja, eu tenho que ser tratado com mais respeito, com diferença. Eu sou o maior vegetariano dessa igreja, eu sou o maior, sei lá, o cara que faz mais coisa nessa igreja. Quando o indivíduo olha, ele diz assim: não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou apenas o quê? Só um mordomo. Mordomo de quem? Do pastor Alex? Do pastor Henry? Do presidente, pastor Eduardo? Mordomo de quem? Você entendeu isso aí? Pode repetir para mim? Nós somos então servos e mordomos de quem? De Deus. Do Senhor.
Quando eu olho para isso aqui, eu entendo que eu sou o mordomo do meu Senhor. Então, pare e pense nesta frase de T.A. Cantonen. Ele diz o seguinte: o ateísmo não é o maior inimigo do cristianismo. Os ateus vão dominar o mundo. Não. O ateísmo não é o maior inimigo do cristianismo, mas é a idolatria. Então, a idolatria toma conta do coração e tira o dono, põe para fora e coloca outro sentado no trono do coração. José entendeu: eu sou fiel, estou longe da minha casa, eu fui vendido, desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu estou lascado aqui mesmo, né? Eu não sei nem onde eu estou, me venderam, eu sou um escravo, mas eu sou fiel, eu não vou trocar o meu Deus. Assim, eu queria que a gente entendesse mordomia cristã, um ato de serviço para o Senhor. Você lembra aí que a igreja, já há muitas décadas, quem está na igreja há muito tempo vai lembrar que a igreja sempre trabalhou a mordomia cristã dividido em 4 T's, lembra aí? Já falei aqui agora há pouco. Primeiro T, não tem ordem para isso, né? O templo, talentos e o que mais? Tesouros. O tempo, né? É a guarda do sábado, sua dedicação a Deus com a administração do seu tempo, os talentos, você já sabe, você pega os dons, talentos e dedicar para Deus. Por favor, não faça um negócio como esse, chegar ali no quintal da igreja, cavar um buraco, jogar seu talento lá dentro, não vai dizer assim, tá bom, eu não vou usar, mas também não vou perder, está guardadinho aqui na igreja. Quando Jesus voltar, eu devolvo para ele. Isso não funciona. O terceiro T é o templo. Qual é o templo do Espírito? Exatamente. E os tesouros são seus recursos. Paulo estabeleceu um princípio. Eu quero encerrar com esta fala de Paulo. Está lá em Romanos 11. Vou chamar você então para voltar a corrida bíblica aqui e abrir de novo a Bíblia. Romanos capítulo 11. Para ouvir Paulo apresentar um princípio importantíssimo da fidelidade a Deus. Romanos, capítulo 11. Paulo está falando aqui agora, Romanos 11. E vai falar agora sobre a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus. E no verso 33, Paulo começa uma argumentação dizendo assim, Romanos 11, Joel 33. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi que lhe deu conselho? Ou quem foi primeiro que deu a ele para que ele venha devolver a nós? E Paulo encerra o capítulo 11 dizendo assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então Paulo está encerrando dizendo: a ele, perdão, vamos lá, verso 36, é por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando Paulo diz é por meio dele, ou seja, ele cria todas as coisas, Deus dá origem a todas as coisas. Quando Paulo olha para você e diz assim, é por ele, ou seja, Deus é que sustenta todas as coisas, sustenta o mundo, tudo está funcionando, sua vida está funcionando porque ele sustenta. E Paulo termina dizendo, para ele são todas as coisas, ou seja, tudo aponta para Deus, tudo converge para Deus. Gênesis a Apocalipse, Gênesis 1, Apocalipse 22. Para quem as Escrituras estão apontando o tempo inteiro? Para Jesus, para Deus. Para Deus, para Jesus Cristo, Ele é o centro das coisas.
Então, entenda, a mordomia cristã não começa com o que eu faço para Deus. Não, está errado. A mordomia cristã é uma resposta ao que Deus já fez por mim. Lá na cabecinha do Edir Macedo, eu dou mais para Deus e Deus me devolve mais. Isso não é bíblico, isso não existe. Na mente de Deus, Deus faz primeiro e eu faço o quê? Respondo a Ele com minha fidelidade, com a minha mordomia. Então, a fidelidade cristã, a mordomia cristã é uma resposta ao que Deus faz. Quer ter uma prova disso, para a gente encerrar, ler o último texto? Vá a 1 João, não o Evangelho, né? Mas a Epístola, 1 João capítulo 4, no verso 19. Esse texto é miudinho, é uma linha só, mas é profundo demais. É a essência da mordomia cristã, está em 1 João 4, 19. Deixa eu ir? Dá uma olhadinha para você ver. Não é o Evangelho, tá? Não é o Evangelho, é a carta de João, a Epístola, lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, primeira Epístola, capítulo 4, verso 19. Que princípio João está estabelecendo aqui? Nós amamos. Vamos ler todo mundo junto? Tão lindo que é, vamos lá. 3, 2, 1. Nós amamos porque Ele nos amou. Então, tudo que eu faço como mordomo do Senhor, eu estou fazendo porque Ele fez primeiro. Você ama a Deus? Então sirva. Ama a Deus? Obedeça. Ama a Deus? Cuide do próximo. Ama a Deus? Pregue o Evangelho. Ama a Deus? Oferte. Você ama a Deus? Cuide-se. Mas por que você está fazendo todas essas coisas? Porque Ele já fez tudo primeiro. Ele se ofereceu primeiro. Então, eu quero que você pegue essa mensagem hoje e ela consiga entrar dentro do seu coração. Vou convidar a Dani. Desculpa, até não apresentei minha família, né? A Dani cantou aqui hoje. O Rafa, o Rafa aqui também. A Elisângela, né, minha esposa, não está hoje, ela está palestrando num congresso de mulheres lá em Governador Valadares. Ele está para lá esse fim de semana. E a Dani vai cantar agora uma canção que ela fala de uma entrega, ela fala de uma. Então eu quero que você medite na letra dessa canção e diga assim: Senhor, eu entendi, eu sou uma, não sei se é a palavra existe, é mordoma, né? Tem uma caneta no chão ali, me empresta ela só um pouquinho. Então, eu vou cuidar muito bem das coisas do reino do Senhor, para que eu possa ter um coração assim, agradecido, convicto, um coração puro, sabendo que o Senhor me confiou, né, uma série de coisas e eu cuidei muito bem delas. Então, permita agora que a canção complete a mensagem do e você saia daqui abençoado no nome de Jesus. Amém. Só tinha um papel. Que nada no mundo
Hoje a palavra do Senhor, com seus muitos autores, muitos textos, mostrou para nós quem é o verdadeiro soberano. E nós pedimos perdão ao Senhor quando em algumas circunstâncias nós fomos lá e roubamos o tempo, os recursos, as capacidades, roubamos a saúde, roubamos o que pertence ao Senhor para usar para nós. E queremos entregar tudo ao Senhor. Como diz a canção, nossos lábios são do Senhor, as mãos são do Senhor. O Senhor nos leve por caminhos que o Senhor deseja para nós, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não perceba nenhum benefício no caminho que estamos caminhando, mas queremos entender que estamos ao serviço do Senhor. Eu sou a igreja aqui no Morro Alto, para que continue sendo servos e servas fiéis, dedicados ao Senhor. A bênção do Senhor se espalhe por este bairro e quando Jesus voltar, ninguém desse bairro possa dizer: eu não sabia que ele viria, porque a igreja fiel fará o seu trabalho. Abençoa, Papai do céu, te pedimos em nome de Jesus. Amém.